Oi, tudo bem? Eu sou Debbie Xavier, empresária, idealizadora do Jogo de Damas e embaixadora do Dia Global do Empreendedorismo Feminino, que é uma iniciativa da Fundação das Nações Unidas. O termo empoderamento feminino ele vem sendo muito utilizado ultimamente, só que obviamente para diferentes esferas. Muitas vezes fala de empoderamento feminino, uma questão da mulher poder usar a roupa que ela quiser, poder escolher se ela quer se depilar ou não, poder ficar com quem ela quer, ter liberdade na vida sexual, ou até a questão de escolha de ter filhos ou não. Mas empoderamento tem a ver com a mulher se sentir dona dos seus direitos, se sentir dona das suas próprias decisões. Isso passa por todas as áreas da vida, inclusive no mundo dos negócios. Tu poder decidir que tu quer largar uma empresa onde tu está tendo uma carreira super legal e empreender porque tu vai conseguir fazer o que tu gosta, conciliar teus horários com a tua família, tem também a ver com o empoderamento, é a mulher se sentir dona das próprias decisões. Isso não é um fenômeno tão recente, mas a questão de esse fenômeno estar sendo estudado e estar sendo ampliado para diferentes áreas é sim recente. Na década de 60 a gente tinha a questão da liberdade, da queima dos sutiãs, a questão da pílula e a liberdade sexual da mulher. E eu diria que agora a gente está vivendo isso no mundo dos negócios. Essa é a primeira geração de mulheres que está discutindo massivamente o papel da mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher na economia. E isso é um processo, um processo sócio-histórico-econômico, porque tem a ver com o desenvolvimento da sociedade como um todo, desde a entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher chega nas empresas, ela não consegue crescer nas empresas e ela acaba optando por empreender ou por buscar mais protagonismo na sua própria carreira. No Fórum Econômico de Davos foi falado que o próximo século ele vai se basear nos 3 Ws, que são Web, Weather e Women, que seria a internet, o clima e a mulher. Ou seja, a força da mulher ela está sendo notada não só no Brasil, mas como no mundo, e não só pelas mulheres em si, mas também por instituições e organizações econômicas que estão vendo esse poder da mulher que empreende, não só para ela e como um instrumento de libertação da mulher, né? A mulher se sente mais poderosa, porque ela toca o próprio negócio, ela vê assim, eu consigo cuidar de uma empresa, eu consigo cuidar da minha vida. Mas também o papel dessa mulher impactando a economia, porque a mulher, quando ela ganha dinheiro, ela, ao invés de gastar nela, ela reinveste na família, ela também contrata pessoas da sociedade e ela melhora a economia do local. Então é um desenvolvimento econômico mais sustentável. E isso, na verdade, tem muito a ver com o empreendedorismo feminino. E, obviamente, o Brasil é reflexo disso. Não é uma coisa que está acontecendo no Brasil, não é um fenômeno que está acontecendo apenas no Brasil, é um fenômeno global. Obviamente, tem alguma diferença de tempo entre alguns países. Os países do norte da Europa já estão bem avançados em termos de igualdade de gênero como um todo, e daí também empreendedorismo. Nos Estados Unidos já tem uma série de iniciativas na área. Os países do sul do planeta, daí América Latina, África e também Ásia, eles estão percebendo essa tendência e estão correndo atrás. Até em função disso que foi criado o Dia Global do Empreendedorismo Feminino, que é uma iniciativa da Fundação das Nações Unidas, que já mostra o caráter global da data, e também da Secretaria de Estado americano e da Semana Global do Empreendedorismo. Logo depois do Dia Global do Empreendedorismo Feminino, eu fui convidada para ir para o Marrocos, foi um convite incrível, que era para participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Esse é o segundo fórum, o primeiro fórum aconteceu em 2013 no Brasil. É um fórum global que reúne mais de 10 mil pessoas. Aqui no Brasil teve toda uma comitiva de ministros de Estado, foram vários presidentes de diversos países para discutir a questão de direitos humanos em termos globais. No Marrocos, como a mulher ela ainda não é considerada um ser igual ao homem, até por questões religiosas, ela ainda tem muito que avançar, houve a ideia de discutir a questão da mulher com mais afinco do que, por exemplo, acontecia aqui no Brasil. E daí houve um painel que era de liderança feminina, sobre a importância da liderança feminina para a promoção da economia, desenvolvimento da economia. E também teve um workshop de empreendedorismo feminino e eu fui convidada para palestrar nos dois, né? Eu participei desse painel e também ministrei o workshop. E foi, nossa, muito legal, porque é muito diferente o choque de culturas. E olha que eu já viajei muito, morei em Nova York, que é um lugar super multicultural. E de repente chegar no Marrocos e conhecer essas mulheres e ver uma série de limitações que elas têm e de como isso afeta na autoestima delas e na própria confiança e na capacidade que elas percebem de si próprias, nossa, foi muito diferente, foi uma das melhores experiências que eu já tive até hoje. Muita gente, quando conhece o Jogo de Damas, meu trabalho com empreendedorismo feminino, fala assim, mas empreendedorismo é uma palavra unissex,
Só que na verdade não é, né? Empreendedorismo, sem tu especificar que é o feminino, na verdade é um empreendedorismo masculino. Não é um empreendedorismo machista, mas é um empreendedorismo que traz as regras do jogo que foram dadas por homens, porque se a gente for levar em consideração, a mulher só entrou para esse mundo dos negócios recentemente, enquanto os homens foram eles que lideraram desde a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e todo mundo dos negócios foram eles que tocaram até agora há pouco. Agora é a nossa vez. Então, eu diria que de características que a mulher tem para trazer para o mundo dos negócios, isso varia muito, mas digamos de mulher para mulher, né? Eu não acho que todas sejamos iguais, mas a mulher tem características de ser mais multi, assim, a gente é mais multifunções, a gente consegue lidar com diferentes coisas ao mesmo tempo. Tem um antropólogo que diz que isso tem a ver com o fato de quando a gente ficava lá no tempo das cavernas, a gente ficava em casa tendo que lidar com todas as crianças, cuidando de várias coisas, enquanto o homem tem uma visão mais focada porque ele saía para caçar, então ele tinha, tipo, literalmente que olhar para frente e ir para caça, enquanto a gente tinha que administrar uma série de tarefas em casa. Mas isso eu concordo que hoje no mundo dos negócios, como o mundo tá, isso é muito bom, porque o mundo está cada vez mais descentralizado em termos de temática, os negócios eles são muito multi-áreas, assim, muito interligados. Então a mulher tem características, no geral, características mais de relações interpessoais mais desenvolvidas que o homem, isso é importante trazer essa sensibilidade, né? Mas eu diria que a maior contribuição da mulher para o mundo dos negócios, na verdade, tem a ver com a nossa visão de sucesso e a nossa visão de sociedade. Porque a gente entende sucesso não apenas como ganhar muito dinheiro numa empresa, mas na verdade como uma coisa mais voltada para o equilíbrio. Sim, ganhar dinheiro numa empresa, sim, ter uma empresa financeiramente sustentável, mas que essa empresa também faça bem para o meio ambiente, para que essa empresa tenha boas práticas sociais e que também seja importante para nós passar tempo com a família, passar tempo com os filhos e cuidar da gente. Eu acho que essa questão de uma vida completa é muito importante que a mulher traga para o mundo dos negócios, porque assim os homens conseguem, obviamente, focar em outras coisas também, que não só dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro é importante, mas eu diria que equilíbrio é mais importante. Então, a gente está passando por um momento que também é uma questão geracional muito forte. A gente tem grandes empresas hoje que os homens, os diretores, eles não costumam olhar para as mulheres como a gente é hoje no mercado de trabalho, uma mulher que pode trabalhar. E essa geração nossa, ela é muito importante porque é a primeira geração que majoritariamente as mães trabalhavam. E para nós é natural trabalhar, não é uma coisa assim que eu vou ser uma pioneira ou vai ser difícil trabalhar. Então é uma questão de mudança de percepção do papel da mulher na sociedade e também, obviamente, no mundo dos negócios. Eu diria que essa diferença de olhares é uma das dificuldades que a gente enfrenta hoje no mercado. Então a nossa capacidade muitas vezes é colocada em jogo porque muitas pessoas não cresceram achando que é normal mulher trabalhar, mulher para o mundo dos negócios, né? Dentro da cultura com a qual eles foram criados, isso não era a regra. Também a gente tem uma dificuldade maior de acesso a financiamento. A maior parte dos financiamentos bancários, a maior parte do dinheiro de editais de governo, a maior parte dos investimentos anjos, de venture capital, de private equity, isso vão para empresas masculinas ao invés de ir para empresas femininas. E isso é muito interessante notar, porque na verdade essas empresas elas precisam ter um olhar feminino, porque nós somos as consumidoras, a gente, além de ser maioria populacional no mundo, nós temos o poder de decisão de compra. Então é interessante ter um olhar feminino do outro lado, né, das empresas, na hora do planejamento estratégico, de criação de produto. E eu acho que talvez seja essa diferença, esse gap que existe entre mercado e empresas e da visão que se existe da mulher ainda é uma das dificuldades que a gente tem também. Quando eu comecei o Jogo de Damas, a gente tinha 3 pilares, que era conteúdo, networking e inspiração. E cada um desses pilares ele é baseado numa das características da mulher na hora de empreender. Por exemplo, a gente se prepara mais tecnicamente, a gente vai atrás de cursos, a gente vai atrás de informação para a gente se sentir segura e embasada na hora de empreender. Por isso o conteúdo é um desses pilares. Networking, porque a gente super acredita no poder da rede, a gente sabe que as relações elas podem ajudar os negócios a alavancarem, mas ao mesmo tempo as mulheres não participam de associações e grupos de classe e organizações profissionais na mesma proporção do que os homens. Isso se dá também porque de noite, que é quando esses grupos e essas reuniões acontecem, muitas vezes a mulher está em casa cuidando dos filhos ou cuidando da casa. Ela não tem quem possa fazer esse papel de suporte para que ela possa ir participar dos grupos na mesma medida que os homens têm, né? E por último, inspiração. E eu tinha muito medo de transformar isso numa coisa de autoajuda, porque eu acho que sim, é importante que a mulher se sinta empoderada, mas a ideia era trazer isso através de exemplos. E eu vejo que, na verdade, hoje uma das maiores dificuldades da mulher tem a ver com a confiança mesmo e com a gente se sentir capaz, não que a gente não seja.
tem até um nome para isso, que é a síndrome do impostor, que é quando a gente chega lá, a gente fica achando que a gente enganou todo mundo, assim. Eu vira e mexe e digo, eu falo, nossa, eu enganei todo mundo para estar aqui, a ONU me escolheu, eles não devem ter visto direito quem eu era. E daí, cada vez que eu conquisto alguma coisa, minha amiga fala, nossa, mas tu tá enganando muito bem, deve ganhar um Oscar de melhor atriz. E mesmo eu que estudo e sei que isso é uma característica nossa, acabo às vezes duvidando da minha capacidade. E as mulheres têm muito isso, e na verdade tem a ver com a gente não ter role models, né, que são, a gente não tem modelos para se espelhar na mesma maneira que os homens têm. O empreendedorismo como um todo está na moda, e o empreendedorismo feminino está mais na moda ainda. Assim, né? E eu, como estudiosa desse fenômeno, eu me preocupo um pouco com o alto número de empreendedorismo feminino. Eu olho para isso com um olhar crítico. Sim, é maravilhoso que nós, mulheres, possamos empreender e escolher seguir a carreira que a gente quer, porque até pouco tempo atrás, nós não podíamos nem abrir conta em banco sem autorização do nosso marido. Então, num curto espaço de tempo, a gente avançou muito em termos de vida financeira e de controle da nossa própria vida profissional. Mas por que tantas mulheres estão empreendendo hoje? Qual é o problema que existe no mercado de trabalho? Daí a gente vai para o mercado de trabalho e a gente vê que tem muitos problemas relacionados a mulheres no mercado de trabalho. Desde a gente não ser promovida mesmo merecendo, a gente tem mais anos de estudo que os homens hoje no mercado de trabalho, mas os altos cargos nas empresas, quem é que ocupa? São homens. Então a gente não consegue se ver crescendo dentro da empresa e ao mesmo tempo a gente está preparada para crescer. Então a mulher também quer ser realizada na vida profissional, não é só na vida pessoal. A gente não quer só encontrar o amor da nossa vida e ter uma família, se for o caso, uma família super feliz. A gente também quer se realizar profissionalmente e muitas vezes as empresas não estão dando espaços para essas mulheres se realizarem. O que a gente resolve fazer? Bom, né? Já que eu não consigo me realizar lá, vou me realizar sozinha e essas mulheres empreendem. Então, por muito tempo, o empreendedorismo feminino foi um empreendedorismo de necessidade, que era aquela mulher que precisava trabalhar para complementar a renda do marido, que não conseguia uma vaga no mercado de trabalho, era uma mulher que empreendia sem estar estruturada, desde estrategicamente, então um plano de negócios. Por quê? Porque ela precisava desesperadamente desse dinheiro e hoje a gente está tendo uma mudança nesse perfil. Hoje a gente tem um empreendedorismo por oportunidade, que é como a gente chama. Que é essa mulher que ela vai estudar o mercado, ela vai se estudar, vai ver quais são as características dela, qual o potencial que ela tem e daí ela vai investir num negócio. Então é muito legal que o empreendedorismo feminino esteja aumentando e eu acho que quem tem que ficar de olho, na verdade, são as empresas, desde o conselho executivo até, obviamente, a diretoria de RH, para que as empresas vejam onde elas estão falhando hoje, porque se as mulheres elas estão preferindo abrir o próprio negócio do que ficar numa empresa, tem algo importante aí, né? As mulheres, no geral, elas são mais cautelosas e empreendedorismo é uma atividade de risco, né? Só que a mulher não está dando bola para esse risco porque tá ficando num ponto que é insuportável ficar nessas empresas. Depois da licença maternidade, muitas são demitidas, muitas têm a capacidade questionada. Saiu uma pesquisa na Inglaterra que diz que os gestores de RH, 40% deles acham que depois que a mulher volta de licença maternidade, ela não tem a mesma capacidade profissional. E isso na Inglaterra, eu imagino que no Brasil isso deve ser pior ainda, porque é um país mais machista que a Inglaterra em termos de vida profissional da mulher. Então acho que um dos meus papéis com o Jogo de Damas não é só, obviamente, mostrar para a mulher que ela é capaz, mas trazer isso para a discussão para a sociedade como um todo e também para que as empresas vejam que elas estão perdendo um número muito grande de profissionais que são talentosos, é um repositório de talentos que a gente tem hoje e ao mesmo tempo numa época que as empresas reclamam de falta de profissionais qualificados, né? Existem, só que eles na verdade não são valorizados. 2015 vai ser um ano bastante desafiador em termos econômicos. O Brasil já se encaminhava, independente de quem fosse ganhar, fosse Dilma ou fosse Aécio, a gente viveria um ano bastante com muitos desafios e questões econômicas bastante fortes, não só a nível nacional, mas também aqui no Rio Grande do Sul, tanto que Sartori assumiu cortando uma série de custos. E, obviamente, esse clima de instabilidade no mundo dos negócios, ele é preocupante, mas, ao mesmo tempo, as grandes empresas, elas muitas vezes acabam se afetando muito mais, porque elas têm uma estrutura maior para manter e o pequeno consegue ter mais liberdade dentro desse cenário desafiador, assim. Então, porque momentos difíceis eles trazem problemas, mas eles também trazem muitas oportunidades, né? Mas eu acho que vai sim continuar tendo uma tendência de crescimento do empreendedorismo feminino. Vai ter um grande evento aqui no Brasil esse ano, que é um evento global de mulheres, para acontecer em São Paulo em março. Então, o Brasil está, obviamente, cada vez mais sendo palco também dentro da temática empreendedorismo feminino
no mundo, o Brasil está tendo destaque. Eu acho que sim, vai continuar sendo assunto da mídia, espero que cada vez mais a imprensa comece a falar disso e comece a trazer cases de mulheres, e não só quando fala de empreendedorismo feminino, né, mas quando fala de qualquer outra coisa, que se preocupem em trazer mulheres também. E claro, em 2015 também o Jogo de Damas continua atuando de uma maneira bem forte, a gente vai mudar um pouco a nossa forma de atuação, a gente tem um evento bem grande preparado para o final de março, que é quando o Jogo de Damas faz 3 anos, então a gente vai ter também um jantar de aniversário, é também o mês da mulher, né? Então é super importante ter esse evento para marcar o mês da mulher e mostrar também a mulher como força no mundo dos negócios. Para isso, a gente tem uma surpresa bem legal que vai surgir no nosso site. A gente está criando uma rede de mulheres bem interessante, onde vamos fomentar negócio, vai ter cursos, vai ter bastante informação para mulheres que, dentro desse cenário, queiram se fortalecer dentro de um grupo e também queiram buscar mais conteúdo para ir além. Eu sou Debbie Xavier, hoje eu falei sobre empreendedorismo feminino e se você quiser mais conteúdo, se inscreva aqui na NTV.